dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente inicia mais um TV Mar News nessa manhã de segunda-feira, 17 de maio. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, não tem problema, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. É só você acessar o endereço www.gazetaweb.com. Você vai acessando o site, vai se informando no maior e melhor portal aqui do nosso estado e também garantindo aí a programação da TV Mar, passando lá ao vivo. E a gente também está presente nas redes sociais, então segue a gente no Instagram, também no Facebook e acompanha a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E o TV Mar News, a gente precisa lembrar, né, que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde com cobertura odontológica, que agora te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas e a própria consulta da tua casa através do teu celular, do teu tablet ou do teu notebook. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida. Esse aqui, saúde para valer, a gente confia nesse, tá bom? E olha só, gente, hoje a gente já inicia o nosso programa falando sobre um espaço reservado para mulheres vítimas de violência. Mais uma ferramenta que tenta amparar, então, essas mulheres aqui no nosso estado é a Casa da Mulher Alagoana. Quem traz mais detalhes para a gente, Fernando Palmeira. Inaugurada em janeiro, a Casa da Mulher passará a funcionar em sua integralidade. A importância de tudo isso será destacada agora. Temos o prazer de conversar com a Ana Paula Mendes, que está aqui do nosso lado. Ana Paula, explica para a gente a importância dessa abertura, de fato, das atividades de forma integral aqui na Casa da Mulher, localizada em Jaraguá, próximo à Praça Sinibu. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui, um prazer imenso ainda mais falar sobre a Casa da Mulher Alagoana e a importância dela. A Casa da Mulher, né, hoje foi inaugurada em janeiro, como você mesmo falou, e começou o funcionamento a partir de segunda-feira. É inédito, né, em Alagoas, uma Casa da Mulher Alagoana, que foi criada pelo Tribunal de Justiça, e hoje nós temos a parceria da Prefeitura de Maceió, que tem contribuído de forma imensa no funcionamento da casa. E a casa é mais um equipamento de assistência e proteção a mulheres vítimas de violência doméstica, só que aqui é um equipamento de proteção muito mais importante, porque aqui nós temos uma rede única de serviços. A mulher, ela, ao decidir fazer a denúncia de violência doméstica, ela não vai precisar se deslocar a vários lugares, né? A gente evita a revitimização da vítima, porque antes ela precisaria se direcionar à Defensoria Pública, à delegacia, e ela reviveria toda a sua dor em diversos locais, né? E muitas vezes até os profissionais não eram tão capacitados para receber essa mulher, mas agora ela vem para um único lugar onde vão ter todos os serviços importantes para a sua denúncia, para o afastamento do lar, para ficar em segurança. Ela chega aqui, passa pela recepção, pelo atendimento psicossocial, pelo atendimento psicológico, ela passa pela delegacia, pela defensoria, inclusive a mulher também pode ficar aqui na casa, nós temos uma pequena casa de passagem, onde ela pode ficar até 48 horas e depois ser direcionada à casa-abrigo do município. Agora é claro que reúne tantos serviços aqui, a Casa da Mulher Alagoana, né? A informação que nós temos aqui, além de reunir o juizado, delegacia, defensoria pública, a Patrulha Maria da Penha e outros órgãos, como a mulher agora vai se sentir daqui para frente tão amparada diante dos casos de violência que muitas vezes acontecem pelo próprio companheiro dentro de suas casas, para poder ter acesso aqui à Casa da Mulher Alagoana de forma tão tranquila, de tão prática e tão rápida assim, Ana Paula. Nosso intuito é que a mulher ela não se frustre, né, quando ela cria a coragem de denunciar a violência, porque nós sabemos que a violência ela tem um ciclo, e na maioria das vezes, quando a mulher resolve denunciar, ela já vem passando por essa situação há muito tempo, e ela já está de uma forma assim, extremamente vulnerável, né? Então, para ela criar essa coragem,
coragem de denunciar já é um grande passo. E muitas vezes, quando ela iria fazer essa denúncia, ela se sentiria frustrada, não bem atendida. E aqui, o que é que nós estamos garantindo? Nós estamos garantindo o acolhimento dessa mulher, a segurança dessa mulher, para que, de fato, ela sinta que ela é importante, que nós estamos pensando nessa mulher, nós queremos transformar a vida dela, colocá-la em segurança, cuidar dela. Inclusive, a OAB também está aqui com um projeto Tem Saída, fornecendo qualificação profissional, inserção no mercado de trabalho. E nós, da Prefeitura de Maceió, direcionamos equipe multidisciplinar aqui para casa, para atendimento dessas mulheres, direcionamos uma rede de atendimento total do município, dando preferência à mulher vítima de violência doméstica nos atendimentos psicológicos, porque essa mulher precisa continuar com esse atendimento, no atendimento psicossocial, porque a mulher também precisa continuar com esse atendimento, e sem mencionar também fatores muito importantes, que agora o município de Maceió está dando preferência à mulher vítima de violência no aluguel social, porque muitas mulheres não possuem mais lugar para voltar, né? Muitas vezes o parceiro ainda está dentro de casa, ou a casa pertence a ele, ela não tem onde ficar. Então, nós estamos agora dando preferência no aluguel social, estamos também dando preferência às vítimas de violência nos conjuntos habitacionais, nos próximos conjuntos que irão ser entregues, né? Nós também iremos fazer todo o cadastro de Bolsa Família, CAD único. Então, nós queremos, de fato, e sem falar também, sem mencionar, a qualificação e inserção no mercado de trabalho. Então, a Prefeitura de Maceió, junto com o Tribunal de Justiça, nós estamos fazendo uma rede de apoio em prol das vítimas de violência doméstica. Tudo isso porque o Ministério da Saúde já falou já há um tempo e voltou a mencionar: a violência doméstica é um caso de saúde pública e ela precisa ser tratada. E nos últimos meses, devido à pandemia, os casos têm aumentado generosamente. Tem aumentado muito e Alagoas aí pode figurar no primeiro lugar no ranking nacional de violência doméstica e feminicídio. Ana Paula, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e boa sorte daqui para frente com a Casa da Mulher Alagoana, que continue prestando esse serviço, sim. Nós, inclusive, falávamos em outros programas, até quando apresentávamos o programa Segurança em Foco e quando levávamos os casos como tema do programa de violência doméstica, falávamos exatamente dessa ausência de um local de acolhimento para as mulheres vítimas de violência e que agora, pelo menos tem um local onde oferece várias alternativas para que a mulher se sinta mais encorajada, acolhida para poder denunciar esses casos. Ana Paula, muito obrigado pela sua participação. Com imagens de Francisco Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro. Que bom, né, que o Estado conta agora com mais essa ferramenta para acolher as mulheres vítimas de violência. E a gente, infelizmente, continua falando sobre violência aqui no TV Mar News, né? Amigos e familiares do menino Raniel Pedro fizeram um ato neste domingo percorrendo as ruas do Clima Bom, bairro onde o garoto morava e foi encontrado morto na última quinta-feira. Vocês veem imagens aí, essas imagens inclusive foram feitas pelo Josiel, que trouxe aqui pra gente. E mostra exatamente esse momento do ato, né? Um ato de violência, na realidade, cometido contra a criança, que chocou todo o Estado. E aí, todos os amigos, familiares e as pessoas mesmo que também se sentiram solidários à situação do Raniel e a família do Raniel realizaram, então, esse ato no domingo, na tarde de ontem, exatamente para pedir justiça, para que a justiça de fato seja feita, para que a polícia ande então com as investigações e que se chegue então a quem cometeu esse crime, né? Nesse momento eu acredito que a família agora só pode pedir, o que pede é apenas justiça, é o que pode dar de certa forma um alento aos familiares e aos amigos de Raniel Pedro, né? E aí esse momento, o momento exato do ato que aconteceu na tarde de ontem, amigos e familiares do menino Raniel fizeram esse ato percorrendo as ruas do Clima Bom, que foi o bairro onde o garoto morava e também foi encontrado morto na última quinta-feira. Caso chocante aqui no nosso estado e a gente segue falando sobre essa situação
porque agora no dia 18, né, ou seja, amanhã, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E, inclusive, exames feitos pela perícia, que já estudaram o corpo do Raniel, né, mostram que o menino chegou a ser abusado sexualmente antes de ser morto. E a gente conversa nesse momento com Robson Menezes, ele que é psicólogo, e vai falar exatamente sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Robson, muito bom dia para você, seja bem-vindo aqui ao TV Mar News. Bom dia, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Amanhã é um dia muito importante, né? Durante todo o ano a gente tenta alertar, orientar, difundir a informação acerca do que é o abuso sexual, como esse crime é devastador, como ele é silencioso, como ele está presente em todas as classes sociais e está presente de maneira muitas vezes surpreendente, né? Porque a gente tem uma ideia, na maioria dos tipos de crime, sobre como evitar, sobre como se prevenir. Então, olha, tem o golpe da internet em que a pessoa entra em contato com você, olha, cuidado com isso. Olha, tem um outro tipo de crime, esse tipo de crime ele é muito mais complicado. São dois fatores que são complicadores, né? O primeiro fator é que normalmente a vítima, ela não tem discernimento e maturidade para compreender quando a situação é um crime ou quando a situação é um afeto, é um afago, é uma brincadeira. E a segunda é porque, na grande maioria das vezes, o criminoso, ele é uma pessoa da convivência da criança ou do adolescente. E aí o que faz com que haja ali uma confusão mental, né, nessa vítima, entre existir ódio e amor por aquela pessoa, um padrasto, um pai, um avô, um tio. E aí isso torna muito mais complexo. Existe muita complexidade, principalmente no que tange à psicologia, junto a crianças e adolescentes que foram vítimas de abuso sexual. E Robson, uma criança que foi vítima de abuso sexual, ela leva esse trauma para o resto da vida? Isso pode impactar nela, inclusive até a fase adulta? Veja, existem, quando a gente vai fazer um mapeamento em relação aos indicadores, né? Porque eu trabalho com processo de psicodiagnóstico, perícia. Inclusive, durante um tempo, fizemos perícia para a Delegacia de Combate a Crimes contra Crianças e Adolescentes aqui do nosso município. E o nosso trabalho, basicamente, estava em avaliar, investigar psicologicamente aquela criança para encontrar ali indicativos que ela tinha um perfil comportamental compatível com alguém que foi vítima de abuso ou não. Por quê? Porque o abuso, como é um crime silencioso, não tem testemunha e às vezes não deixa marca física, porque a gente tinha uma ideia do abuso, né? A violência, a penetração, e o abuso é a carícia, é o toque, é a participação em jogos sexuais, é a pornografia infantil, e isso o exame de corpo de delito não pega. Então, o que é que acontece? Há uma denúncia, vai para a delegacia. A denúncia tem uma investigação, mas dentro dessa investigação vai para o exame médico não constata nada. Aí uma promotora recebe esse processo, ela tem que tomar uma decisão. Esse cara é criminoso, esse cara não é criminoso. Não há testemunha. Então é uma criança que fala de um lado e um adulto que fala do outro. E aí, muitas vezes, recebíamos esse tipo de demanda para a gente tentar identificar se é um caso de alienação parental, falsas memórias, ou se realmente é um caso característico compatível com abuso sexual infantil. E os sintomas do abuso, eles vão acompanhando durante o decorrer de toda a vida, principalmente quando não tratados. Então, a criança que foi abusada, ela pode se tornar uma mulher adulta, se for uma menina, que não consegue ter prazer na relação sexual, que sente nojo do próprio corpo. É uma mulher que se corta, que se machuca, uma mulher que tem problemas de depressão, ansiedade.
Então, inevitavelmente, as consequências psicológicas vão ser muito graves, dependendo de como aconteceu, da duração que se deu o episódio, porque às vezes leva anos de abuso, e o abuso acontecia com mais de uma pessoa, e o não tratamento desse abuso, né? Porque às vezes é tão popularizado. Ah, mas a filha de fulano também passou por isso, eu quando era pequena também fizeram isso comigo. É uma coisa, principalmente na comunidade mais carente, é uma coisa tão popularizada, tão comum, né? Porque a mulher é tão objetificada. Que não se encontra ali evidências da necessidade, da importância de um tratamento psicológico. E isso vai desaguar na adolescência, na vida adulta, com certeza. E Robson, como você bem disse, né, o crime de abuso sexual contra criança e adolescente é um crime muito silencioso, que geralmente não tem testemunha. Como que um pai, uma mãe, o responsável pela criança, por exemplo, ele pode, então, identificar, acender, né, o sinalzinho de alerta para perceber que aquela criança, de repente, esteja sendo vítima de abuso sexual? Bom, essa é uma pergunta difícil, mas há algumas dicas que a gente pode dar para quem está assistindo, para quem tem filhos em casa, e que pode, a partir daí, começar a fazer essa observação. A primeira coisa é estabelecer junto a essa criança uma relação de confiança. E essa relação de confiança tem que ser fortalecida a todo momento. E na relação de confiança você precisa me contar qualquer coisa que aconteça, independente do que seja. Você nunca será penalizado, culpado, porque muitas vezes a criança ela é seduzida a não contar ou ela é ameaçada a não contar. São cenários diferentes. Porque a gente tem, por exemplo, o pedófilo, que é aquele que tem preferência pela criança, e quanto mais criança, mais preferência, ele normalmente é um sedutor. E ele seduz com premiações e com recompensas, e a partir daí há um pedido de um segredo entre eles. Enquanto o pseudopedófilo, que já não é um sedutor, ele é um abusador, ele abusa de qualquer situação, seja uma pessoa que está adoentada e que está dormindo, uma pessoa que está bêbada, ou uma criança, ele sente prazer em abusar, mas ele não tem preferência por criança, esse já não é um sedutor, ele é um agressor. Então, normalmente, ele faz o ato e ele ameaça. Então, se eu tenho esses perfis, e eu preciso estabelecer com as crianças uma relação de aproximação e de confiança para que ela entenda, olha, eu não fiz nada de errado, se aconteceu alguma coisa, se começar a acontecer alguma coisa, eu já preciso conversar com essa pessoa, ou com a minha mãe, ou com meu pai, alguém da família tem que ter essa aproximação. Inclusive, eu também tenho filho, né, e aí, como a Semana das Mães foi agora recentemente, na escola, estava se ensaiando uma surpresa para a mãe. E aí, quando eu fui buscar meu filho, a professora usou a palavra, mas era o nosso segredo. E aí, depois, no outro momento, eu chamei a professora e conversei com ela. Disse, olha, não usa segredo, usa surpresa. Segredo é uma coisa que as crianças não devem ter com seus pais. Então, eu não posso, dentro da escola, estimular a palavra segredo. Porque o segredo é a palavra mais utilizada pelas pessoas que, de alguma forma, estão abusando das crianças. Né? E considerando que os estudos apresentam que aproximadamente 80% dos abusadores são pessoas do convívio da criança, então mais uma razão pela qual há necessidade do segredo, porque o interesse do abuso é de continuidade, não é um ato que vai acontecer e a pessoa vai sumir. E aí existem sinais, né? Então, por exemplo, a criança, normalmente ela muda o comportamento dela, se ela era extrovertida, ela começa a ficar muito introvertida. A criança começa a apresentar alguns medos, e alguns medos sem justificativa. Por exemplo, ela não tinha medo de dormir com a luz apagada, ela agora quer que a luz fique acesa, ela tem medo de dormir sozinha, ela começa a ter comportamentos regressivos, ela volta a fazer xixi na cama. A criança, ela começa a apresentar medo de contato com outros adultos. Então, existem alguns sinais que acontecem com algumas crianças, porém, nem todas as crianças vão apresentar. Por quê? Porque vai depender da maneira como a criança vê o abuso. Se ela não entender que ela está sendo abusada, entender que aquilo é um carinho na hora do banho, que o tio dá o banho, que o tio está cuidando,
ela provavelmente não vai apresentar sintomas. Por quê? Porque ela não entende. Daí a importância da relação estabelecida de confiança. Para que quando a mãe chega em casa e pergunta como foi hoje, aí ela possa falar, o titio deu banho em mim, fez cosquinha. Como foi essa cosquinha, minha filha? Ah, o titio falou que não pode contar. Então, a partir daí, começa-se o processo de prevenção. A prevenção está na comunicação direta, aberta, sem punição, sem ameaça, que vai permitir à criança olhar para o adulto e entender naquele adulto uma figura de segurança. Então, alguém da família precisa ser essa figura. E, Robson, quando a gente fala sobre prevenção, é necessário, é claro, ter essa conversa com a criança. O que muitas vezes acaba sendo um tabu, porque a gente precisa tratar sexualidade com crianças. Como que a gente pode fazer esse trabalho sem dar um passo além do que deveria? Então, veja, para cada faixa etária, a gente vai ter que ter um discurso, né? Então, por exemplo, se eu estou tratando com uma criança de 9 anos de idade, ela já sabe muito mais do que a gente imagina, porque a informação está muito disponível, né, através da internet. Então, eu posso ter conversas com elas mais diretas em relação ao crime, em relação ao toque, o que é o abuso sexual, que o toque ele é um abuso sexual, que não há consentimento por parte de uma criança de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos, ela não pode consentir, porque ela é incapaz para consentir. Já se eu estou falando com uma criança de 4 anos, 5 anos, o discurso já vai ser diferente. Eu já preciso identificar nela o que é que um adulto pode fazer com ela e o que é que um adulto não pode fazer com ela. E, principalmente, da importância de todo contato com o adulto ser relatado. Então, por exemplo, se o adulto fez assim, qualquer tipo de agressão, aí vamos falar de agressão física, vamos falar de ameaça e vamos falar de agressão sexual, de carícia sexual. E aí eu preciso falar de uma forma geral. Eu vou falar desde o grito, que é uma violência verbal, né? Para não parecer que o assunto é sexual. Eu vou falar também da agressão física, do ato, por exemplo, de apertar o braço, do ato de bater na mão. E vou falar também do toque, do ato de tocar, onde a criança não pode ser tocada, quais são as partes íntimas, que a criança não pode ser tocada pelo adulto, não pode tocar o adulto, principalmente se esse adulto solicitar que ela toque. E aí, a partir disso, eu vou conversando com ela e mapeando convivências. Então, por exemplo, às vezes uma coisa muito simples e num ambiente no qual a criança, ela aparentemente não existe nenhum risco, eu posso investigar. Então, por exemplo, a criança ficou na casa de uma amiguinha e brincou na casa de uma amiguinha durante a tarde. Então, quando a criança chegar, eu preciso me dedicar, parar um pouco, largar o celular, desligar a televisão e conversar com ela como foi a brincadeira na casa da amiguinha, se ela teve contato com outras pessoas, com quem ela teve contato, se aconteceu alguma situação que ela não gostou. E esse tipo de coisa, por exemplo, você faz uma vez, a criança vai contar, diz, aconteceu uma coisa que eu não gostei, a minha amiguinha tomou uma boneca. Aí você diz, bobagem. Mas eu não posso me confortar a não repetir isso, isso tem que ser uma prática. Toda vez que a criança tiver um espaço de convivência com uma pessoa que não é uma pessoa do meio da criança, ou até que é uma pessoa do meio da criança, mas que é uma pessoa, por exemplo, que a gente precisa ter sempre uma desconfiança, eu preciso conversar com essa criança para saber o que aconteceu. Então, o diálogo, a relação de confiança, o fortalecimento desse vínculo é a base da prevenção. E essa comunicação precisa começar a acontecer o mais cedo possível, né? Aos 4 anos, aos 3 anos, aos 5 anos, para que a criança vá entendendo. Muito bem, Robson, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente tem conversa, tem assunto para uma manhã inteira, mas infelizmente a gente precisa encerrar a entrevista. Obrigada, tenha um excelente dia. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom? Ok, agradeço o espaço e me coloco à inteira disposição. Obrigada. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações.